Gilberto Brandt, certo? Exatamente, Gilberto A Brandt. gente vai começar esse projeto aqui, nessa bate-papo hoje, falar um pouco mais sobre transformação, né? A gente fala muito de transformação digital. Mas, na verdade, o que está acontecendo na sociedade como um todo, em consequência nas empresas, é uma transformação, né? Esse é o ponto importante. Mas antes de a gente, de fato, iniciar, adentrar nesse tema, quem é você? Quem é Gilberto Brandt? Bom, o Gilberto, eu sou publicitário de formação, quer dizer, eu sou um cara muito mais de publicidade do que de marketing, né? Hoje eu sou diretor de marketing, estou numa fase nova. Na verdade, minha história profissional é até curiosa, assim, ela tem 3 grandes momentos, assim, que o primeiro momento eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, comecei a trabalhar em criação, eu era redator publicitário. Interessante. E a gente imagina, né, na sua vida, você de criação sempre, né? Acabei migrando para a área de planejamento de comunicação. Acabei atendendo a um convite da agência que eu trabalhava na ocasião para ir para Fortaleza, atender a conta do Banco do Nordeste do Brasil, lá que eles tinham ganho uma concorrência. Era para ficar 1 ano, acabei ficando 3 anos, montei uma filial lá, ganhei outras contas lá no mercado, etc e tal. É que eu costumo brincar que eu fiz um cursinho vestibular para ser dono de agência. Aí quando eu voltei de Fortaleza, eu falei assim, eu vou ter que montar minha agência. Aí eu montei a minha agência, que era a Pitt Brandt Comunicação. Essa agência durou uns 16 anos, mas quando no 11º ano eu vendi a minha participação, eu me afastei da agência, ela mudou inclusive de nome, e aí eu fui fazer consultoria. Né? Esse é um terceiro grande bloco aí, é consultoria. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade no mercado justamente de clientes menores que tinham uma ânsia por um profissionalismo maior, mas eles não tinham, digamos, dinheiro para contratar um diretor de marketing. Perfeito. Então, eu me propus a fazer uma terceirização da direção de marketing. Perfeito. Foi um período também bem bacana, durou uns 10, 12 anos, até que um desses meus clientes me fez uma oferta e falou assim, olha, você não quer, a gente está com um projeto aqui grande de crescimento, etc e tal, que é a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que é a empresa que eu trabalho atualmente, é uma empresa de treinamentos. Eles me fizeram esse convite, então, falando assim, olha, você não quer assumir efetivamente a direção de marketing, a parte de comunicação toda da empresa? E eu acabei aceitando, eu falei, bom, nunca trabalhei como executivo, né, dentro do cliente, né? Está faltando um veículo, quem sabe ainda consiga trabalhar em veículo, mas já trabalhei em fornecedor, já trabalhei em agência e agora estou trabalhando em cliente. Um currículo forte aí, né? Muito bom. Variado, pelo menos. Legal. Dentro desse contexto de transformação, a gente, quando fala muito em transformação, né, eu acho que tem um papel importante no teu papel hoje, né, na tua função hoje, que se fala muito de transformação de pessoas, processos e tecnologias. Né? O que é, do ponto de vista de pessoas, que é o papel hoje da Sociedade Brasileira de Neurolinguística de transformação nas pessoas? Né? Ou seja, por que é tão difícil mudar num cenário, né, onde há necessidade de mudança em função de tecnologias e tudo está acontecendo? Como você entende por que é tão difícil mudar do ponto de vista comportamental dentro do contexto que está inserido hoje? Como profissional, pessoas, Porque enfim. Todos nós, né, todos nós seres humanos, a gente gosta de segurança. Né? O que está acontecendo hoje, um fenômeno que isso eu estou fazendo uma análise minha, obviamente, mas existe uma grande ansiedade generalizada nos profissionais. Né? Eu vejo assim nas empresas, as pessoas se trombando muito aflitas, muito ansiosas, tentando fazer algum link com a sua pergunta. Por quê? Porque as pessoas gostam de segurança, a famosa zona de conforto. Né? A zona de conforto é aquela história, é onde você está feliz, tudo lhe parece seguro, tudo lhe parece conhecido, e nós estamos justamente vivendo uma fase da humanidade, digamos assim, onde as coisas acontecem muito rapidamente. Né? A tal da disrupção, que tanto se fala, nada mais é do que um caminhão vindo a 120 por hora, batendo num muro, né? E a coisa muda de pernas para o ar, de cabeça para baixo, quando você não está nem contando com isso. A própria velocidade da tecnologia, por exemplo, agora você vê os profissionais assim, todos falando muito de inteligência artificial. Né? As pessoas nem sabem ao certo como é que isso vai, como é que eles vão trabalhar isso, como é que isso vai ser impactado na vida pessoal e profissional deles, mas as pessoas já estão ansiosas em como é que a gente pode colocar e trabalhar a inteligência artificial no nosso negócio. Né? Então, assim, acho que existe uma questão de ansiedade muito grande e, voltando à tua pergunta, as pessoas são difíceis de mudar porque, no fundo, o mudar é dolorido. Né? A gente tem na questão da mudança, aí a gente tem aquela velha imagem da borboleta, lá da lagarta que sai do casulo e vira uma borboleta. Quer dizer, esse processo de mudança, qualquer que seja ela, uma mudança profissional, uma mudança pessoal, o fim de um relacionamento, o começo de um relacionamento, é onde você tem que abandonar certas coisas e para ir para o desconhecido. Perfeito. Né? E aí ninguém gosta de ir para o desconhecido, né? Quer dizer,
Até tem uns que gostam mais, tanto é que tem gente que tem mais facilidade de mudar, outras menos. Mas essencialmente talvez não, né? Mas essencialmente é uma coisa que pega um pouquinho, as pessoas ficam um pouco... Agora, o mais complicado nesse processo, ainda engancho com esse mercado que a gente vive hoje, esse mercado disruptivo, veloz, né? É que as pessoas realmente elas ficam... elas estão sendo pressionadas a mudarem mais rapidamente e mais constantemente do que, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, né? É aquela história, provavelmente os nossos pais, seus pais, meu pai, meus avós, eles entravam numa empresa, passavam lá trabalhando 30, 35, Exato. 40 anos, né? Se aposentavam, etc e tal. Hoje em dia, a pessoa está, dentro da própria empresa que ela está trabalhando, ela tem que se reinventar. Não é nem a questão de você mudar de empresa ou mudar de cargo, é dentro da própria empresa, no seu cargo atual, você tem... E as pessoas têm uma dificuldade inata em fazer uma análise do cenário à sua volta e ser líder desse processo... E dar uma resposta para isso, né? Ser líder desse processo de reinvenção. É que a gente chama lá na Sociedade Brasileira de PNL a liderança de si mesmo. Perfeito. Né? É você conseguir gerenciar suas emoções, você conseguir mapear o ambiente, você conseguir se entender, se ver dentro do contexto. Perfeito. E você conseguir ter um papel preponderante e você... e quando a gente fala liderança, né, a gente fala, muitas vezes a gente pensa no CEO. Você pode ser um júnior, mas você tem um papel de líder com você mesmo e com aquele ambiente onde você está interagindo. Perfeito. E dentro desse contexto de... controlar as emoções, né? Saber lidar com as emoções, como você falou. E um processo que a transformação ela é inevitável. Como é que a gente pode acelerar o processo de transformação, veja bem, ou dar respostas se mantendo essa saúde mental ok, dentro de uma síndrome que até que a gente tem muito, que é a síndrome de missing out, né? Que é o tempo achando que está faltando, sempre perdendo alguma coisa. Como que você enxerga isso? Então, o Fórum Econômico Mundial publicou no ano passado um estudo que é o futuro do emprego, né? E ele fala, obviamente, dessa questão da velocidade, da inteligência artificial, etc e tal, mas ele fala o seguinte, que o que deve acontecer? Ele fala que, se por um lado, mais ou menos, agora eu um pouco ruim de números, uma série de funções vão desaparecer, né? Mas também outra série de funções vão aparecer. E que esse futuro desse empregado, assim, ele tem, obviamente, as questões analíticas, técnicas, programação, etc e tal, elas serão valorizadas. Mas, por outro lado, uma das grandes procuras das empresas, do mercado de trabalho, vai ser pela chamada soft skills, né? São as habilidades comportamentais, são a capacidade de você, comunicação interpessoal e intrapessoal, liderança, empatia, resiliência. Por quê? Justamente dentro desse contexto onde as coisas mudam muito. Então você precisa ser resiliente, você precisa ter a capacidade de recomeçar e se adaptar, se readaptar. Agora, a questão é o seguinte, quando você vai aprender como é que você opera um software, Perfeito. Que seria a hard skill, né? Quando você vai entender como é que você opera uma planilha de Excel, você faz um curso e, teoricamente, um pouco mais de prática, enfim, uma semana você está operando razoavelmente uma planilha de Excel. Perfeito. Né? E se você quiser, você se aprofunda ali e em um mês você está férias em Excel, você já sabe fazer fórmula, cálculo, etc e tal. A questão do pessoal, e que existe também uma crítica nesse estudo aí, é que as faculdades, os colégios, etc e tal, não ensinam isso, não colocam isso na sua grade curricular. Perfeito. É que as pessoas, no fim, acabam valorizando muito mais a hard skill, que é importante, ok? Você precisa saber, né? Eu tenho um hard skill, você tem um hard skill, a gente domina softwares, a gente domina programas operacionais, etc e tal, mas você acaba tendo um foco muito grande na formação no hard skill e deixa o soft skill de lado. E aí o que acontece? Aquela famosa frase do Peter Drucker, que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas pelos seus comportamentos. Exatamente. Né? Você não consegue trabalhar dentro do grupo, atrapalha, faz fofoca, não consegue ver essa questão que a gente estava falando de você se adaptar rapidamente, entendeu? Que é um processo natural. Então você acredita que, aliás, quais seriam na realidade os medos que esses profissionais têm hoje para
agirem com tanta resistência, muitas vezes, a essas transformações? Na essência, falamos lá sobre zona de conforto, como você falou anteriormente, né, que acho que isso é nato do ser humano, né, como um todo, né, um instinto de proteção, mas se a gente fosse falar em termos práticos, esse medo de transformar, que vai além de sair da zona de conforto, tem um motivo específico, talvez um modelo mental que o coloque numa situação onde ele acredita que é segurança no emprego, etc. Você tocou na palavra-chave. Você acha que esse Mindset, é modelo mental. Você também perguntou qual a dificuldade, né? A dificuldade é o seguinte, você ter esse autogerenciamento das suas emoções, né, exige o quê? Autoconhecimento. Perfeito. Teoricamente, né, se você não fizer esforço nenhum, autoconhecimento é um negócio que você vai melhorando conforme você vai se amadurecendo. Porque você fala assim, você vai amadurecendo, vai começando a ver a vida de outro jeito, você vai ficando mais calmo. Enfim, ele acontece naturalmente na vida. Agora, você pode sim acelerar. Como é que você vai acelerar? Assim como você vai fazer um curso para aprender a operar um determinado software, você vai procurar treinamentos, práticas, né? Você pode fazer, por exemplo, para começar falando bem de casa, você pode fazer um curso de programação neurolinguística, que é um curso que a empresa faz, que é um curso que promove autoconhecimento, esse tipo de coisa, mas você pode fazer meditação, você pode se tratar com um bom psicólogo ou um bom psiquiatra, ou um terapeuta qualquer que te ajude nesse processo de autoconhecimento. Por que você reage do jeito que você reage? Perfeito. Né? Por que você tem medo? O que causa esse medo? Perfeito. Como é que você trabalha esse medo? Então, isso é um processo, assim que eu falei, assim como você vai lá e aprender uma hard skill, você vai aprender uma habilidade técnica, você tem que aprender habilidades. Perfeito. Você tem que entender como é que você funciona. Porque aí você tem um profissional perfeito, capaz de navegar em qualquer como se chama, mar tempestuoso, Perfeito. né? Como a gente vive hoje, né? Essa coisa muito rápida. Por quê? Porque você fala assim, eu tenho o norte, né? Eu costumo brincar assim, hoje, uma coisa que está me chamando muita atenção no mercado de maneira em geral, tem dois fenômenos. Um fenômeno é a juniorização. Né? O que a gente percebe? Que as empresas, elas, em função de salário, em função de economia, corte de custo e de incorporar talvez essas gerações mais novas, que são as mais digitais, etc. e tal, o ambiente empresarial está um pouco juniorizado. Né? Não há uma crítica aí, que o legal é que tem um equilíbrio entre todos, né? O júnior, o médio e o sênior, digamos assim. Mas eu sinto que existe então tem muito júnior assumindo funções já de liderança sem ter esse preparo, né? Principalmente o preparo da soft skill, desse autogerenciamento, dessa capacidade de liderança. Que é tão sutil, né? E tão importante, né? E o que eu vejo? Isso aí gera, junto com essa ansiedade que a gente vive hoje, um correr, não sabe nem para quê. Eu preciso mudar. Eu preciso assim, a gente precisa instalar agora. Agora nós fazemos Só corre. Agora nós vamos fazer. E as pessoas, eu tenho pregado muito essa coisa assim, que as pessoas precisam parar e pensar. Por quê? Como? Como é que eu tenho que fazer isso? Qual vai ser o ganho disso? Não adianta falar, a inteligência artificial sai correndo na minha empresa, se eu não estou resolvendo problemas, às vezes, mais básicos que você tem que resolver antes, né? Então, essa capacidade de você respira, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver essa adoção desse software, que ganhos que vai trazer, que perdas que vai trazer. É legal a gente entrar por esse caminho. Está faltando um pouco hoje, na minha análise, as pessoas pensarem mais. Muito bem. E é legal você comentar sobre isso, porque eu começo a enxergar, né, de um tempo para cá, o principal link. Quando fala de transformação e a gente fala muito sobre mudanças, as empresas necessariamente acham que estão falando necessariamente hard skills, né, o tempo todo, né? Eu preciso me transformar, etc. E aí a presença das soft skills, né, cada vez mais sendo discutido sobre isso, e projetos, né? Vou falar um pouco do nosso trabalho. A gente olha para dentro do cliente e fala sobre transformação e precisa fazer essa transformação digital nessas empresas. Só que o fator que é mais importante da transformação são as pessoas. Não tem outra maneira. Então, como é que você acha que pode ser inserida, né, dentro do contexto de que o sucesso ou o insucesso do projeto está amarrado às pessoas? Em primeiros passos, como que uma empresa começa a aderir mais, dar mais condições para que as pessoas possam ser mais observadoras de si próprias, né? Porque acho que é onde está o ponto, né? Você até comentou que naturalmente a gente evolui, né? Cria maturidade, mas a gente pode acelerar quando a gente está observando mais, está enxergando um pouquinho mais. Em primeiros passos, para quem ainda não entendeu esse contexto,
Que dica você daria? Eu tenho uma visão assim que uma questão está na liderança. Perfeito. A liderança, se ela não estiver com uma boa qualidade de inteligência emocional, ela com certeza vai gerar uma equipe ansiosa, ou uma equipe insegura, ou uma equipe, né? Então, se eu tivesse que, o ideal é que todo mundo dentro da empresa seja preparado para lidar melhor com essas questões, né? Teve um cliente lá na Sociedade Brasileira de PNL que eu participei de uma reunião, ele estava contando o seguinte: chamaram uma consultoria para implementar um grande projeto, consultoria de extrema qualidade, assim, reconhecida, etc. Mas, aquela história, os caras entram ali para falar, olha, nós temos que mudar um processo, nós temos que fazer o quê, vai fazer uma coisa de um jeito novo. E eles foram tecnicamente eficazes mas acontece que as pessoas, né? É aquela história, precisa combinar com o time de combinar um pouquinho antes, ali, né? Então, assim, a turma que estava ali sendo treinada, entendeu? Não via um benefício claro naquela mudança. E o que acontece numa hora dessa? Sem adesão, né? Os caras boicotam, entendeu? Né? É aquela história, você pode colocar, por exemplo, um CRM dentro da empresa, o CRM mais moderno que tem. Se o pessoal que está ali interagindo com o CRM não vê a validade para ele, ser humano, indivíduo, você pode falar que é bom para a empresa, no fundo, as pessoas não estão interessadas no que é bom para a empresa. Então, sabe, isso facilita a minha vida ou não facilita? Isso aqui me enche o saco ou não me enche o saco, entendeu? Então, você precisa fazer o quê? Uma mudança de mindset. Perfeito. Né? Quer dizer, quando você entende a importância, eu vou pegar esse exemplo do CRM, vai. Quando todos os funcionários entendem a importância do bom funcionamento do sistema desse para a empresa e para o desempenho do trabalho dele, e ele compra, aí literalmente compra essa ideia, aí a coisa vai e a coisa acontece. Então, o que você vê aí, Simone? Por que você vê projetos que dão super certo, projetos que não dão tanto? Porque é impressionante o que a motivação e o encantamento das pessoas faz pelo sucesso dos projetos, né? E isso aí você pode obter, lá Steve Jobs, por exemplo, que chutava, mandava demitir, tinha acesso de fúria, etc e tal, e as pessoas morriam de medo, mas era ao ser dessa maneira, ele tinha um estímulo para quem gostava de ser desafiado dessa maneira. Mas ele afastou também muita gente boa da empresa. Ou você pode conseguir isso estimulando, encorajando, acolhendo, motivando, né? Então, acho que a questão, assim, a liderança ainda falta um pouco ter um olhar mais para isso daí. Começa a ver muito o negócio do número, porque não precisa dar meta, etc e tal. E as pessoas, como é que elas estão dentro desse contexto? Perfeito. As pessoas são inseguras pra caramba. Elas têm seus medos, têm seus terrores, têm seu medo de mudar, entendeu? E aí você acredita que essa motivação individual, né, dadas esses elementos todos que a gente falou, como que essa motivação, ou melhor, como que a gente pode usar, por exemplo, esses modelos mentais, né, sejam aqueles que estão ali e precisam ser mudados, ou adquirir novos modelos para de fato conseguir fazer essa disrupção, né, que você citou agora há pouco, pois é, em termos práticos. As pessoas, elas ainda, né, como é que é a música da Elis Regina, lá ainda vivemos como os nossos pais, né? As pessoas ainda têm uma tendência a achar que a empresa vai resolver a vida deles. A empresa vai... Ok, tem empresas que são bacanas, elas gerenciam a carreira dos caras, fazem plano de carreira, etc e tal. Mas antes da empresa, você tem que gerenciar a sua carreira. Porque você também precisa saber se aquilo está te fazendo feliz ou não, por quê, se é hora de mudar, se é hora de você encarar um novo desafio, mudar totalmente da água para o vinho. Perfeito. Hoje a gente vê uma coisa assim, um fenômeno que você também deve estar acompanhando, assim, muitas pessoas que estão na liderança, digamos, inicial, vamos chamar assim, na fase inicial de liderança, estressados, gente abandonando o trabalho, falando, não, eu vou, como é que chama, fazer uma barraquinha de pão de queijo na feira X, não sei o quê. Por que está acontecendo isso daí? Porque as pessoas têm uma dificuldade de gerenciar a sua carreira e fazer mudanças certas nas horas certas. De novo, precisa o quê? Autoconhecimento. E às vezes você precisa também da ajuda externa, você precisa ter um guru, um consultor, um terapeuta, mentor, né? Mentor, né? É importante que você tenha alguém que você possa trocar ideia, né? Você precisa saber escolher bem essa pessoa. Perfeito. Também, né? Mas eu acho que um processo constante de reflexão. As pessoas hoje, elas estão com um olhar muito para fora, elas talvez
falte a elas essa questão da autorreflexão, do olhar para dentro. Você citou uma das suas perguntas, você falou assim, essa coisa de, parece que falta tempo para tudo. Exato. Né? Pessoal, eu preciso ver o Facebook, eu preciso não sei o quê, nossa, eu preciso entender, eu preciso ler esse livro. Ok, Perfeito. Vamos ler, vamos ver o Facebook, mas também vamos olhar para dentro. Equilíbrio, acho que a palavra-chave é equilíbrio. Perfeito. As pessoas que são bem sucedidas hoje e pessoas que são, de certa maneira, felizes, né? Porque ninguém é feliz todo o tempo, mas são pessoas que estão perseguindo e buscando e conseguindo manter um certo equilíbrio. Perfeito. Vida pessoal com vida profissional, saúde, né? Enfim. E é um equilíbrio, talvez não literal, né? Porque você está trocando o tempo todo de papéis ali. Você é uma pessoa só, mas você está o tempo todo trocando. E você acha que qual seria, né, hoje o maior desafio da programação neurolinguística nesse conceito, nesse contexto? Ou seja, vocês como profissionais que ajudam as empresas ou as pessoas a se transformarem, a serem mais atentas de si próprias, o que hoje que é desafiador? Porque legal, é um trabalho que você está lidando com uma resistência direta também, né? O que você acha que é mais desafiador hoje? Olha, eu poderia dizer para você que eu estou percebendo na Sociedade Brasileira de PNL, a gente vem crescendo, né, nesses últimos 4, 5 anos. Eu estou vendo que as pessoas estão valorizando essa questão da busca do autoconhecimento, a busca do equilíbrio para serem mais felizes. No fundo, todos nós queremos ser mais felizes. Perfeito. Né? Queremos ser felizes, né? Então, a gente quer esse equilíbrio. O problema é que muitas vezes, como a gente fala lá na PNL, a gente não vem com manual de instrução. O ser humano não vem, né? Você nasce e sai da maternidade até aqui, ó. Quando acontecer isso, você faz isso. Não existe, né? A gente tem que aprender o quê? Com a experiência dos outros, com as nossas próprias experiências e com a reflexão. Então, de novo, quanto melhor você conseguir fazer esse trabalho, você com você mesmo, e você nunca vai ser perfeito nisso, sempre, eu sempre costumo brincar dizendo assim, quando você ficar bom nisso, você morreu. Não tem jeito, né? Morreu pode ter 90 anos, mas enfim, que você está bom mesmo, que você está mais tranquilo, que você está mais sereno, que você entende melhor as pessoas, a motivação das pessoas, etc e tal. É um processo contínuo, ele nunca acaba, né? Você pode melhorar sempre, você pode fazer várias atividades para você buscar esse autoconhecimento, né? E eu acho que essa questão do equilíbrio é muito importante, você precisa ter, porque a nossa vida é sentada em pilares, você não é só o seu pilar profissional. Não. Você não é só o seu pilar casamento, relacionamento. Você não é só o seu pilar filho, né? Você não é só o pilar vida social. Você é a combinação de todos esses pilares. Quanto mais você... Se dá um problema num, você pode se apoiar no outro. Nos outros, aliás, perdão, né? Sim. Então, se dá um problema profissional, ok, eu tenho minha vida social, a família, esse relacionamento tá legal, eu consigo segurar melhor a barra disso aqui. Agora, por exemplo, você já viu, né, tem gente que se afunda no profissional, larga tudo isso aí, o casamento é uma porcaria, não vê o filho, não sei o que lá. Aí o cara chega e fala, olha, tem uma crise aqui, nós vamos mandar você embora, tchau, pum. Acabou a vida. Aí o cara sai tropicando porque ele não está cuidando desses pilares, né? Entendo. Então, muito importante que os profissionais, até para que eles consigam desempenhar bem profissionalmente nesse mundo disruptivo, nesse mundo cheio de transformações, o que a pessoa precisa estar? Ela precisa estar bem, ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar consciente. E você fala de equilíbrio, né? E eu acho que é um ponto importante. A sensação que eu tenho muitas vezes é que, de um lado, você tem talvez novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, que acabam demandando da empresa, o papel da empresa, educá-los e transformá-los, etc. E você, na pergunta anterior, falou sobre o quanto tem que partir do profissional a tua leitura sobre fazer a gestão da tua própria carreira, né, que é um ponto importante. Então, quando a gente fala de transformação de projetos, como que você acha que a empresa pode dar esse recado num cenário onde isso é muito comum, né? A gente fala geração MMs, né? Você vai para a empresa, aí você tem tobogã, você tem MM, você tem tudo, precisa ter tudo para transformar aquele ambiente gostoso de trabalhar, etc. E você tem que dar curso, daquilo, etc. Eu acho que é papel da empresa também. Mas como é que há esse encontro, né? Então, olha que curioso, na PNL tem um dos pilares lá da PNL, é a pirâmide dos níveis neurológicos, né? Então você tem o ambiente, comportamentos, aí depois você tem crenças, valores, eu não lembro exatamente a ordem, né? Até você chegar naquele algo mais, que seria digamos, o mais... se assemelha à religião, digamos assim, que são as suas coisas que você tem fé. Perfeito. Né?
Você vê que quando você está falando desse negócio do MM, da tobogã, do bilhar, não sei o que, você está trabalhando no nível mais básico, que é ambiente. Veja, todos esses níveis, eles são importantes. Perfeito. Mas as coisas começam a acontecer efetivamente em nível de crenças e valores. Perfeito. É quando você realmente acredita no negócio, aquilo... a empresa pode ter tobogã, sanduíche, salada, não sei o que. Se os valores dessa empresa não batem com os meus valores, se o que eu estou fazendo aqui eu não encontro, outra palavra que está na moda, não encontro propósito, né? Eu não vejo qual a missão, não vejo qual o porquê, pode ter o ambiente mais lindo do mundo. Né? Então, o que as empresas precisam entender é que elas precisam estimular, cuidar de todos esses níveis. Ela precisa cuidar do ambiente, né? Precisa cuidar dos comportamentos, precisa cuidar das crenças, dos valores. Por isso que tem tantas empresas que estão preocupadas com essa questão de propósito. Perfeito. Porque é uma forma, inclusive, de você selecionar, em termos de recursos humanos, selecionar melhor quem vai trabalhar. Porque Perfeito. você passa a admirar uma empresa pelo que ela representa. Né? E hoje em dia tem muitas empresas nesse sentido que deixam apenas de serem corporações para vender a ideia de que fazem algo que impacta o mundo. E as pessoas acreditam nisso e vão trabalhar e se sentem felizes, se sentem confortáveis, mais conectadas, né? mais conectados, isso, tá. Porque bate a questão de crenças, de valores aí com a empresa. Perfeito. E como é que você enxerga empresas que são extremamente tradicionais e a sua liderança, ainda que parcialmente, identificou que são necessárias essas mudanças? Como é que se faz, né? Uma empresa que é essencialmente tradicional e que precisa dar essa resposta para um mercado de trabalho que se transformou em função do comportamento das pessoas. Qual que é o passo, assim? Porque é fácil falar para uma startup que já começa nesse cenário, mas né? Eu tenho uma visão assim, um pouco curiosa a respeito disso. Porque eu como publicitário e depois cara de planejamento, não sei o quê, uma das coisas que eu estudei, aprendi, que eu acho fantástico, é a teoria do posicionamento, né? Quando você se posiciona genuinamente, a primeira coisa que você tem que ter clareza é que você não vai agradar a todos. Isso é importante. Tá? Então, eu tenho um determinado posicionamento. Tem gente que vai amar e de 880 tem gente que vai odiar. Né? Então, eu fico assim um pouco encanado com essas empresas assim. Se a empresa é careta, se a empresa é tradicionalista, ela não tem que fazer, no meu entender, esforço nenhum para atrair um cara moderninho. Perfeito. E isso aqui, porque não é, de novo, não é a crença e valor, porque no fundo as empresas, assim como nós, ela tem uma pirâmide de níveis neurológicos aí, entendeu? Então, vou dizer uma coisa, essa empresa vai encontrar profissionais que adoram, porque a gente sabe disso, a gente que convive com muito tipo de gente, tem um monte de carinhas novos aí de 22, 23 anos que são caretinhas, todos certinhos, de gravatinha, eles adoram banco, adoram a história de advocacia, não sei o quê. Então, assim, no fundo, eu acho que essa empresa não tem que ter preocupação com isso, entendeu? Sim. Ela tem que ter preocupação com o negócio dela, obviamente, se ela é coerente com o negócio dela, se ela é pertinente no mercado, se ela dá uma boa colaboração. Agora, não adianta você querer criar de novo, no nível do ambiente, você pinta uma parede de colorida, coloca uma mesa de não sei o quê pra gente atrair o pessoal. Mas... Seria uma maquiagem, né? Digamos vai assim. trabalhar lá e o que vai se deparar com uma empresa que na sua essência, no seu DNA, é uma empresa conservadora, legal. careta. Eu acho que então, na essência, talvez se eu assumir quem eu sou como empresa, aquela identidade, e eu deixe claro o meu propósito, onde eu quero chegar, desde que esse propósito, esses valores sejam de fato coerentes com o que... Sim. Porque a sociedade também se transforma, né? É natural, e é ela que transforma as empresas, ela que transforma as pessoas. Então, se eu tenho essa leitura do que é, né, estar transformado, eu tenho claro os meus valores, tudo bem, então, né? Tudo bem que eu seja como eu sou e que dê respostas ao que está acontecendo agora. Uma palavra importantíssima aí, você não pode ser falso, né? Uma coisa que mata uma empresa é assim, um dos princípios e valores que nós gostamos é a honestidade, nós não aditamos, aí o cara chega na manhã da reunião e fala assim, vamos pagar aquele fiscal. Acabou. Não é walk the talk, né? Exatamente, é o walk the talk total. Posicionamento, walk the talk, né? É uma coisa que assim, é muito difícil de você conquistar uma reputação durante ontem. E você tem 5 segundos você pode perder. Perder a reputação. Né? 5 segundos você perde a reputação. Então, o que eu estava vendo ontem, eu estava vendo um caso de uma empresa que... BRF, eu estava vendo no Estadão agora.
Tá falando lá, os caras estão correndo atrás, entendeu? Para recuperar a credibilidade, compliance, governança corporativa, não sei o quê. Por quê? Foram descobrir que os caras, na verdade, no fundo ali na linha de frente mesmo, subornava fiscal, fazia não sei o quê, comprava não sei o quê, fazia doação ilegal para político. Então, essa questão é muito séria. Assim, eu acho assim, quando você é coerente, alinhado consigo mesmo, você naturalmente atrai, Certo. como é que se diz, pessoas, atrai talentos que vão Porque é curtir genuíno, né? esse teu posicionamento, entendeu? Perfeito, que acaba sendo muito genuíno, né? E aí dentro desse processo, enfim, falando um pouquinho do que foi, falamos um pouquinho do que deveria ser, não deveria, mas essencialmente quais são as ideias para essa transformação, quem que é o profissional do futuro, assim, que você acha que já está dentro das características, acho que você trouxe muito a importância das soft skills, etc, tudo, e eu também noto um pouco de algumas empresas, a gente mesmo contrata muito por as questões de alinhamento de valor, mas se a gente fosse olhar assim, para acentuar nos próximos anos, quem é o profissional que você fala que vai ter mais êxito, que vai conseguir de fato estar mais inserido nisso? Que dica você daria, ou quem é esse profissional e que dica você daria para quem ainda está... Esse profissional, de novo, usando essa palavra do equilíbrio. Perfeito. É o profissional de sonho da empresa, de qualquer empresa, de qualquer setor, pode ser a empresa mais moderna do mundo, Google, pode ser a empresa mais careta do universo, uma mineradora de bauxita na África, não sei. Mas assim, é o profissional que tem um equilíbrio, ele consegue juntar o melhor das hard skills com o melhor das soft skills. Perfeito. Ele consegue transitar, então ele tem, quando você fala que ele tem, porque também não adianta você ser um cara super bacana de soft skills, e você não consegue fazer uma planilha de Excel, né? Tô fazendo um exagero aqui. Mas assim, o melhor dos mundos é esse equilíbrio, quer dizer, eu sou uma pessoa que eu me aprimoro constantemente no conhecimento, nas novas plataformas, na inteligência artificial, na robotização, na digitalização. Eu estou acompanhando, eu tô entendendo como é que funciona essa questão, porque esse é um primeiro pilar onde o profissional se perde. Tem uma hora que ele para de acompanhar o que está acontecendo, né? Ou ele não acompanha, ou ele começa a falar assim, não, mas eu já entendo disso, etc e tal. Não, o legal é que você sempre leia, que você seja curioso, que você conheça novas tecnologias, que você vá aprender a saber. Eu estou pensando agora, por exemplo, eu que sou um cara de humanas total, eu estou pensando em fazer um curso de programação. Sabe? Porque a gente precisa, eu não vou ser programador nessa altura da vida, mas pode ser interessante eu ter noções de como funciona uma programação. E no marketing isso é muito importante, né? No marketing está totalmente focado em tecnologia. E você também tem que cuidar das suas habilidades comportamentais, ou seja, você tem que ser uma pessoa sensata, uma pessoa capaz de estabelecer uma boa comunicação para aquilo que você quer, para o que sua empresa deseja de você, com você mesmo e com os outros. Você precisa ter uma capacidade, que eu falei, de resiliência, de uma série de habilidades que são muito valorizadas pelas empresas. Perfeito. Então, o bom profissional é aquele que vai conseguir reunir o melhor desses mundos. Você não vai ser perfeito em ambos, né? Não existe profissional perfeito. Mesmo um bom profissional em termos de soft skills, ele de vez em quando, né? De vez em quando você tem que ver, você vai lá, né? É humano, né? É humano, entendeu? A gente também não é. Porque também tem o seguinte, você falar desse equilíbrio, não é que você sempre é o cara estável, o cara bacana. Não, você tem as suas emoções, você gerencia. Perfeito. A diferença de você saber gerenciar as emoções é que você pode mandar um camarada para aquele lugar na hora que você acha que isso vai ser importante para você ou para o contexto que você está vivendo. Ou seja, você está consciente. Exato, você está consciente. Você não fez isso e depois se arrependeu e falou assim, puxa, não devia ter feito isso, não sei o quê, entendeu? Não, você fez consciente, mas você explodiu se autogerenciando, digamos assim. Não, eu acho muito bacana esse papo sobre como... a gente fala muito de transformação, mas na real é que tudo está falando de pessoas, acho que isso é muito importante. Então foi um papo muito legal. E para a gente finalizar esse nosso papo aqui, eu vou fazer uma pergunta um tanto aberta, mas muito importante. O que é essencial para o Gilberto? É difícil, né? Mas eu acho que está um pouco nesse contexto todo que a gente está falando, né? O que é essencial para o Gilberto é que seja legal.
Porque assim, no fundo, a vida é muito curta, né? Eu fiz 54 anos esse ano, então eu dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Dos 50 anos, a gente quando era mais novo, a gente ficava assim, mas eu tenho 20, eu tenho 30, pô, imagina, ainda tem mais 50, 60 anos de vida. Quando você passa dos 50, você fala assim, cara, agora tá começando a encurtar o tempo que eu tenho aqui na... Então assim, a vida realmente é muito curta, parece um chavão, mas assim, a gente tem que fazer bem feito, tem que fazer com prazer, tem que fazer com alegria, tem que simplificar a sua vida e simplificar a vida das pessoas à sua volta. Então isso é uma coisa que é importante para mim, que eu procuro trazer no meu trabalho, né? É criar um clima bom, fazer com que as coisas aconteçam por prazer, porque a gente acredita, né, na história, né? E ter essa consciência de que se não está legal, né, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer para mudar, né? Seja para continuar, porque às vezes você se reinventa. Só para terminar, tem um psiquiatra que eu trabalhei com ele bastante tempo, foi muito legal para mim nesse processo de autoconhecimento. E ele falou assim, eu já casei 6 vezes. Eu falei, 6 vezes, doutor? Eu falei, mas pô, você deve pagar de pensão? Fiz uma brincadeira. Ele falou assim, não, eu casei 6 vezes com a mesma mulher. Aí eu fiquei meio sem entender, ele falou assim, por quê? O casamento, assim como um emprego, uma sociedade, etc. Tal, é um contrato de relacionamento, que você fundamenta ele em bases, hoje, se a gente for fazer um contrato de trabalho, a gente vai fundamentar nas bases que são legais pra gente hoje. Só que daqui a 5 anos, 10 anos, essas bases mudaram, porque o mundo mudou, você mudou, eu mudei. Então, ou você sai fora, você repactua, terminando essa etapa profissional ou pessoal da sua vida, ou você repactua em outras bases para você poder continuar junto. Perfeito. Né? Então, isso é um talento, é uma coisa muito importante que você tem que ter, é saber a hora que o negócio não está legal, ver o que é necessário para repactuar, né? A partir do momento que você acorda e não tem mais vontade de trabalhar, ou você acha que aquilo lá é um saco, tem que fazer aquela reunião, você tem que parar e pensar, olha, o que eu posso mudar? Porque às vezes você pode mudar, que nem eu falei, dentro da própria organização, ou que nem esse exemplo desse médico que eu falei, dentro do seu próprio relacionamento. Você pode ficar casado com uma pessoa 30 anos e ter 6 casamentos diferentes, porque foram fases diferentes, de jeitos diferentes. Muito bom. Muito obrigado, viu, Gilberto? Eu de verdade. Agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo meu. Espero poder ter colaborado e ajudado dentro do propósito do programa. Com toda certeza. Gente, muito obrigado e até o próximo encontro.